Esta segunda narração da multiplicação, ela vai ser mais... Ela vai contar o que aconteceu. Nós já sabemos mais ou menos o processo. Por quê? Porque já vimos a primeira, que foi mais minuciosa. Então, vamos ver o que é contado aqui nessa segunda multiplicação. Naqueles dias, havendo novamente uma turba numerosa que não tinha o que comer, convocando os discípulos, lhes diz: estou compadecido com a turba. Veja, isso não é interpretação do evangelista. Jesus disse isso. Jesus disse que estava compadecido com a turba. E é interessante que ele está dizendo para quem? Para aqueles que deveriam se sensibilizar também, não é? É claro que Jesus é todo amor. Mas, às vezes, parece que ele precisa nos sensibilizar. Sim, claro, nós não somos todo amor ainda. Não é? Então, ele estava dizendo algo, estava dizendo, eu estou sentindo isso. Ele não é o mestre? Não é ele que ensina? Então, quem o segue deve também aprender a ter o quê? Compaixão com quem está numa situação mais frágil. Estou compadecido com a turba, porque já permanece comigo há 3 dias. Veja bem, não era um dia. Eles estavam há 3 dias com Jesus. E não tem o que comer. É para ficar compadecido, não é? Olha que prova de fé. 3 dias ali com Jesus. Se eu os despedir em jejum para a casa deles, desfalecerão no caminho. Ou seja, vão cair pelo caminho de fraqueza. Pois alguns vieram de longe. E os seus discípulos lhe responderam. Aí a gente vai pensar assim, não é possível, essas pessoas não estavam com ele na primeira multiplicação. São outros apóstolos, provavelmente, né? Escolheu outros 12. Ah, não. Eles já tinham assistido tudo, já era uma repetição de algo que eles já viram. Mas eles disseram assim para Jesus: de onde poderá vir alguém para saciá-los com pães aqui no deserto? Oi? Que isso? Alzheimer? Há 2000 anos, só pode ser, não é isso? De onde poderá vir alguém saciá-los com pães aqui no deserto? E aí Jesus pergunta a eles, adivinha, quantos pães tendes? A mesma pergunta. Disseram, 7. Ordenou a turba recostar-se sobre a terra, exatamente como ele fez antes. Ordenou a turba que se recostasse sobre a relva, sobre a terra, e tomando 7 pães, rendeu graças, porque, veja bem, ele pergunta quantos pães os apóstolos têm, mas não diz assim, cortem pedacinhos pequeninos e distribuam até acabar. Eles precisam fornecer a matéria-prima, que seria, vamos dizer assim, o que eles têm, mas quem vai multiplicar é o Senhor. E ele deixa isso muito claro, porque ele levanta os braços ao alto, não é? E abençoa, roga que Deus abençoe, e vai partindo, e de novo, não é ele que dá a turba, ele dá os apóstolos que dão a turba. Então, exatamente os apóstolos, eles são os intermediários entre Jesus e as necessidades, assim como nós, igualmente, podemos ser os intermediários entre o alto e os necessitados. Quantas ações de benemerência existem no mundo? Pessoas que se reúnem em grupos. Quantas casas espíritas têm trabalho de assistência social, fornecendo, e não só casas espíritas, igrejas, não é? Grupos de voluntários que se reúnem para assistir determinado grupo de necessitados em determinados bairros ou cidades. Então, estão o quê? Estão apresentando ao Senhor o seu quinhão pequeno para que o Senhor multiplique e assim os necessitados possam ser atendidos. Exatamente como acontece na multiplicação dos pães. Tinham também uns poucos peixinhos, porque a gente vai pensar, mas era só pão, no outro tinha peixe. Aí ele vai e diz que tinham também uns poucos peixinhos. Abençoando-os, disse também,
disse para também oferecer esses. Comeram e saciaram-se, e levaram as sobras dos pedaços 7 cestos redondos. Então, vejamos que não dá para confundir o primeiro com o segundo. O número é diferente de pessoas assistidas, que ele vai dizer agora, eram cerca de 4.000, e despediu-os. Quer dizer, tudo correu dentro do mesmo processo do primeiro. Vieram os apóstolos, ofereceram o que tinham, Jesus abençoou, repartiu, deu a eles, eles alimentaram toda a multidão, sobrou, eles levaram as sobras e Jesus então os dispensa. Entrou imediatamente no barco, lembramos que ele estava lá na Decápole, na fronteira com o lago de Genezaré, e dirigiu-se para as partes de Dalmanuta. Ai, Cristina, Dalmanuta. Dalmanuta. Olha, estamos vendo aqui o Mar da Galileia. Aqui, a sudeste, onde temos aqui Hipos, Gadara, em vermelho, vemos que é a parte da Decápole, é onde Jesus estava. Agora ele entrou no barco, atravessou para o outro lado. Já vamos para a margem, toda essa metade do Mar da Galileia faz fronteira com Sim, Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, faz fronteira com a Galileia. E aqui, beirando, acima do Mar da Galileia, descendo todo, imaginando, vão várias cidades que conhecemos, e entre elas estamos ali vendo a quarta, de cima para baixo, temos aqui Corazim, Betsaida, Cafarnaum, aí temos Dalmanuta. Então, Jesus sai de Decápolis e vai para Dalmanuta. Ele volta para terras hebreias, ok? Terras de judeus. Dalmanuta, então, é uma terra ali coladinho com Genezaré, mais abaixo temos Magdala, Tiberíades, um pouco mais afastado Caná, Nazaré, onde ele cresceu, certo? Fica aqui na Galileia. O Monte Tabor também está marcado ali, é onde nós vemos a transfiguração de Jesus, mas isso não é assunto para hoje. Então, só para nós termos ideia, aqui onde fica Dalmanuta, que é o que vamos ver agora, ok? Vamos deixar o mapa aqui para nós vermos. Entrou imediatamente no barco e dirigiu-se para as partes de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a debater com ele, testando-o, procurando da parte dele um sinal do céu. Quem é que está procurando? Judeus, vamos dizer assim, judeus muito específicos. São aqueles judeus do Templo de Jerusalém, que seguiam Jesus para onde ele ia, para tentar ver se ele caía em alguma, vamos dizer assim, em alguma contradição, em alguma falha de sua fala que pudesse ser acusado. Os fariseus, em especial, são exatamente aqueles que verificam se as leis judaicas estão sendo cumpridas. Só que as leis judaicas não se limitam ao decálogo, aos 10 mandamentos. Temos aí as leis de Moisés, temos as tradições, e tudo isso os fariseus verificavam se era cumprido. Há poucos domingos atrás, nós vimos aquela passagem de que os fariseus e os escribas recriminam Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos antes de comer, e era da tradição que as mãos fossem lavadas. E aí Jesus diz o quê? Que o mal não é o que entra pela boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem. Ou seja, no sentido moral, não lavar a mão não era preocupante. No sentido moral, é o que se fala que vai realmente distinguir uma pessoa como alguém que usa bem o seu livre-arbítrio ou não. Vamos aqui sair do nosso mapa e continuar. Então, os fariseus
Começaram a debater com ele, vejamos o verbo que o evangelista usa. Testando-o, ou seja, estavam ali para ver se tiravam dele algo que pudessem usar contra ele. Procurando da parte dele um sinal do céu. Ou seja, será que ele realmente é quem ele diz ser, não é? O Filho de Deus, o Messias? Mas nós sabemos, não é? Que eles não estavam só procurando da parte dele um sinal dos céus. Eles estavam mesmo procurando um jeitinho de que ele se revelasse. Queriam eles como vamos dizer assim, um falsário, um revolucionário que tinha intenções de poder junto aos judeus, coisa que Jesus não tinha. Não o poder mundano, não é? Claro que Jesus, como Messias, ele é imbuído do poder de Deus para nos trazer uma revelação de Deus, que é o próprio Evangelho. Mas vamos adiante. Versículo 12. Suspirando profundamente em seu espírito, diz Jesus: porque esta geração busca um sinal? Em verdade vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Deixando-os, após embarcar novamente, partiu para o outro lado. Por que ele diz que nenhum sinal será dado? Por desnecessário. Para que um sinal, se ele foi profetizado? Ele não está dizendo agora da cabeça dele. Olha, eu sou Messias. Não, ele não está dizendo isso da cabeça dele. Ele está vindo no cumprimento de algo que já foi lá, que era largamente conhecido pelos judeus, que eram as próprias profecias contidas no Antigo Testamento. Por isso ele diz, por que essa geração, as palavras certas, porque esta geração busca um sinal. Além do mais, eles eram pessoas do templo, profundos conhecedores da lei judaica. Vamos imaginar que fosse alguém do povo e não conhecesse os textos do Antigo Testamento. Isto não acontecia com os homens do templo, ok? Eram profundos conhecedores do que continha ou do que contém o Antigo Testamento. Porque esta geração busca um sinal. Em verdade, vos digo, nenhum sinal será dado a esta geração. Esta geração que não só conhece o texto que profetiza a vinda do Messias, como vê o Messias e vê o seu poder. Esta geração, porque a próxima geração não veria Jesus, veria? Não, Jesus seria crucificado, Jesus ficaria sendo contado. Podemos pensar que assim as coisas poderiam até ser deturpadas. Mas aquela geração era contemporânea dele. O via, o assistia, o testemunhava em toda a sua glória e seu poder. Não vamos esquecer que ao final da narrativa de João, ele diz que muito pouco foi contado do muito que Jesus realizou. Isso que nós estudamos aqui é muito pouco do que aconteceu. E esta geração a qual Jesus se refere, e lembramos que ele está no lado do mar de Genezaré, habitado por judeus, está ali sendo acompanhado pelos homens do templo. E eles sabem do que é capaz o Messias, e eles testemunham Jesus. Então, quando ele diz que não vai dar sinal nenhum, é porque as provas que eles pedem não são sinceras. Porque eles têm condição de avaliar, mas não avaliam como se deve. Por quê? Porque têm medo de perder o poder mundano. De que Jesus, no seu poder de Messias, vá lá, tire todo mundo dos postos que ocupa e assuma o poder humano. Mas ele diz que é rei, mas que o reino dele não é desse mundo. Mas é claro que quem tem medo de perder seu poder, nós aqui pequenininhos, nós vemos isto, não vemos? Nós vemos isto acontecer ainda hoje. Pessoas que têm medo de perder o poder mundano são capazes, muitas vezes, de tudo que é ruim.
de tudo que é mal. Naquele tempo era diferente? Não. Nenhum sinal será dado a esta geração, porque ele volta e meia dizia o quê? Hipócritas, não é? Deixando-os, após embarcar novamente, partiu para o outro lado. Porque não vamos esquecer também que eles tinham uma vontade muito grande de prender Jesus. Então, Jesus estava sempre em movimento, ele tinha um trabalho a ser feito. E não era uma coisa que ele tinha medo. Jesus sabia do que as mentes estavam arquitetando. Então, ele podia se antecipar a qualquer movimento que viesse tentar deter o trabalho que ele tinha que realizar. Para ele é difícil isso? De forma alguma.